capítulo 7 tem uma porção de nomes, é feito um levantamento das genealogias. Eu já expliquei para você que genealogia era importante para saber de onde as pessoas vêm, que famílias elas representam, quem são os levitas. Importante saber quem são os levitas, né? Você é da família de um levita, eu quero trabalhar no templo. Não, mas você é levita? Então vamos lá saber quem de você vem, quem é seu pai, quem é seu avô, e aí vai por trás até chegar em Levi, né? Aí sim, então você pode trabalhar no templo, aí não há problema nenhum, né? Da família de Arão, então vinham os sacerdotes, né? Os sumos sacerdotes. Então, de onde você vem? De Arão, ok, vai ser sumo sacerdote, vai ser sacerdote também. Nos tempos de Jesus, eles já não respeitavam mais nada disso, né? O sacerdote, o sumo sacerdote comprava a sua posição, assim como hoje em alguns lugares aí as pessoas também compram as suas posições, né? Mas tudo bem. Bom, eles demoraram 52 dias para fazer os muros, né? Para terminar os muros, a enxada de um lado, ou a pá de um lado, né? Ou a colher de pedreiro de um lado e a espada do outro, porque esse Sambalate não dava sossego. Nem de dia, nem de noite, né? Parecia a besta do Apocalipse. Nem de dia, nem de noite, eles estavam ali tramando e tramando e tramando sempre. Vem aqui conversar com a gente, vamos tomar um lanche juntos aqui. Não vou. Estou fazendo uma grande obra, nós vimos, né? Não é que eu vou sair agora, não vou sair, vou ficar firme aqui. Não é? O mal não para, não para. E o Tobias, termina o capítulo dizendo que Tobias continuou escrevendo cartas. Esse Tobias, logo nós vamos ver aqui o que acontece com ele, não é? Danadinho esse camarada aqui. Bom, o capítulo 7 então. Pouca gente, eles precisavam de mais gente. O muro estava feito, e agora? Quem vai cuidar dos muros, né? Ou quem vai ficar em cima, nas torres? Quem vai cuidar para que ninguém pule o muro ou tente derrubá-lo com um ariete por ali, né? Com pedras, lançando pedras? Quem que vai ficar cuidando de tudo? E eles tinham uma coisa bem legal aqui, a cidade era bem espaçada. O verso 3 diz assim: cada um no seu posto diante da sua casa cuidava. Cada um cuidava diante da sua casa. Então, eu quero dar uma paradinha aqui, porque eu gosto muito disso. Eu sempre ouvi dizer, minha mãe dizer que, aliás, um beijão para minha mãe, Dona Gertrudes, que vê todos os programas, né? Se tem alguém que vê todo dia, é minha mãe, viu? Mas eu gosto muito dela, ela é uma cristã extraordinária. E se cada um limpasse a frente da sua casa, dizia ela, toda a rua ficaria limpa. Eu acho demais esse versículo. Se cada um limpasse, né, a frente da sua casa, toda a rua ficaria limpa. Às vezes a gente tem uma reunião, quando acaba a reunião, é um monte de copo para cá, papel de bala ali, papel de pirulito, né, madeira de pirulito para cá, para lá, esquece isso, esquece aquilo. É um caos às vezes, né? Se cada um cuidasse da sua poltrona, né, o templo ficaria limpo. Não seria assim tão bacana? Não é? Cada um cuidando da sua parte. Aqui diz que cada um que morava na frente de um pedaço do muro, né, cuidava daquele pedaço. Era o responsável pela segurança naquele pedaço. Se ele visse um inimigo subindo ali, ele já tocava a trombeta, né, para anunciar, ou apitava, não sei o que ele fazia, um sinal para que os outros pudessem vir ali, porque por ali eles estavam tentando entrar. Não é? Aqui diz, o verso 1, eu já fui para o verso 3, né? Mais uma vez reedificado o muro, assentadas as portas, a importância das portas, né? Estabelecidos os porteiros, gente para cuidar das portas, os cantores, os levitas, esses eram todos os levitas, né? Cuidavam das portas, da música. Eu nomeei, aqui então Neemias nomeou Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. É bom se acercar de pessoas fiéis a Deus, né? Elas vão entrar às vezes em choque com a gente, para discutir algum aspecto, mas vale a pena. É como se Deus estivesse falando, alguém temente a Deus, lê a Bíblia. E de repente ter um amigo assim é de um valor inestimável. Essa pessoa pode lhe dar uma visão sobre algum assunto preciosa, uma visão maravilhosa, visão de Deus. Deus fala através de pessoas que são fiéis a Ele.
Você ouve a Deus, né, pela palavra. Você pode ouvir a Deus, Deus pode falar com você também, isso não é muito comum, mas Ele pode falar. E Deus usa pessoas que são tementes a Ele para ajudar você. Aqui está um homem temente a Deus, não é? Que era, sem dúvida, alguém importante. E que conclusão eles chegaram? Neemias disse para ele assim: não se abram as portas de Jerusalém até o sol, que o sol se aqueça. Então deixa a porta fechada durante a noite. Então, à tardezinha, no pôr do sol, começou a escurecer, fecha a porta. Essas várias portas, né, ele era responsável por isso. Então Jerusalém ficava fechada à noite e abria durante o dia, depois que o sol se aquecia, né, ou aquecia a terra. Né? Essa é a melhor imagem, né? O sol aquecendo a terra. Então, aí você pode abrir a porta. No período complicado, então, porta fechada. No período de alegria, porta aberta. Não é? Abra o seu coração para Deus entrar. Importante a luz do sol entrando na sua vida. Isso é importante. A porta aberta significa esse convite para a luz. A porta fechada é então dizendo para as trevas: não, aqui você não entra. Não é? Você não vai entrar no meu coração. Eu tomei essa decisão de não fazer isso. De não ver pornografia. E olha, é impressionante as estatísticas que mostram o número de pessoas que veem pornografia. É impressionante. É impressionante. O número de pessoas que mentem. Estão numa situação, ali, tá, vou mentir. Né? Fecha a porta para o mal. Fecha a porta para a noite. Abre a porta para o dia, para as coisas boas, para as coisas que edificam, para as coisas que iluminam a sua vida, que aquecem o seu coração. Esse deve ser o nosso propósito grande, né? Eu gostei desse, muito bacana esse texto. E então vem aqui que cada um cuidava, né, da sua frente, da sua casa, segurança. E a cidade era espaçosa, diz o verso 4, e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Poucas pessoas moravam em casas edificadas, prontas, não é? Que terminaram as suas casas. Aí ele faz uma relação dos que voltaram a Jerusalém. Peraí, vamos ver esse povo, vamos ver quantos são. Por quê? Porque nós precisamos dar segurança para essa cidade. E aí começa a passar. Eles acharam o livro das genealogias, né? Que registravam as genealogias dos que vinham. Então, verso 5, então o meu Deus, bacana essa expressão, meu Deus, me pôs no coração que ajuntasse os nobres. Olha que legal, Deus coloca as coisas no coração da gente, para a gente cumprir a vontade dele. Ele era um líder e Deus colocou no coração dele que ele juntasse as pessoas. Vamos resolver esse assunto. Não é? Mais pessoas ajudam a resolver o assunto. Ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram no cativeiro, dentre os exilados, né? Que Nabucodonosor, e aí vai. Os quais vieram com Zorobabel, fulano, Beltrano, e aí vai. Né? Todos, e vai contando. Ele contou as pessoas que estavam ali, para justamente poder trabalhar nessa distância toda, né, e dar segurança para a cidade. E um tem 254, 845, e aí vai. Filho deste tem 95, e vão passando os versos todos, e agora nós já estamos chegando aqui no final, né? E toda esta congregação, verso 66 agora, e toda esta congregação, primeiro aqui o verso 65, o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Temos que ter um sacerdote, né? Um sumo sacerdote aqui no caso. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos, 7.337, que estavam por ali. Afora os seus servos e servas, e tinham 245 mil cantores e cantoras. 245, aliás, não é 1.000, não. E os seus cavalos, por que colocam os cavalos aqui? É um poder de guerra, né? Um poder de enfrentar uma situação. Tinha até a porta dos cavalos, né? E os seus cavalos, 730.
736. Um exército era medido naquele tempo pelo número de cavalos. E os seus cavalos e mulos, tinha lá 736, tinha também 245, os camelos 435, jumentos 6.720 jumentos. Bom, ali já estavam estabelecidos. Quantos somos? Agora vamos resolver essa questão. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu o seu tesouro, ele era o governador, Neemias, deu o seu tesouro em ouro, 1000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. É uma coisa de bastante... Deu exemplo aqui. Então a gente vê que se você quer dar o exemplo, se você quer que os seus filhos façam alguma coisa, dê o exemplo. Não adianta você dizer para os filhos como meu pai, né? Não fume. Ele dizia assim, não fume. Não adiantava ele dizer não fume. Sabe por quê? Porque ele fumava. Então ele dizia para a gente assim, não fale palavrões. Mas ele falava palavrões. Então o que eu faço fala mais alto do que eu falo, do que a minha fala. A minha fala, ela fica escondida, ela fica rechaçada diante daquilo que eu falo, que eu faço, digo melhor. Não é? Isso é muito sério. O meu exemplo é fortíssimo. Casais separados, os filhos veem aquilo, eles acham que é uma coisa normal. Vão se casar e viram o exemplo dos pais. Quer dizer, já tem alguma coisa nesse sentido. Então, o exemplo é fundamental. É fundamental mentir, ser honesto, não ser corrupto. Estou com a minha família, estou no carro, o guarda me para e eu ofereço o dinheiro. Um bom guarda não aceita isso. A maioria dos oficiais, dos que trabalham na federal, estadual, que cuidam das estradas, do trânsito na cidade, esses são, a maioria são homens, mas toda profissão tem aquele que acaba assim, criando situações, até entre pastores, juízes, todo mundo. Tem sempre alguém. Então, se eu estou com os meus filhos, digo assim, olha, eu lhe dou tanto para você me livrar. O que essa criança está aprendendo? Aqui é assim, é legal. Meu pai, que é a pessoa mais importante do mundo, para mim, está me ensinando a dobrar uma outra pessoa. Com dinheiro. Isso é corrupção. Entende? Então, o exemplo é tudo na vida. O exemplo é tudo na vida. Seja mais e fale menos. Este aqui é o grande exemplo, né? Então está aqui. O governador dando exemplo, depois alguns cabeças das famílias também deram, depois o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel que habitavam nas suas cidades. Então, esta genealogia foi feita de todos que estavam ali, não estavam em Jerusalém, de todos que tinham vindo para ajudar. E agora eles tinham que proteger Jerusalém. Muitos desses foram convocados para ir para lá, para proteger. Eram muita gente, eram muitos, né? Agora eram muitos. Só os que moravam em Jerusalém eram poucos. Então ele resolveu um problema bastante grande nesse sentido. Não é? Quanto mais gente trabalhando, melhor. Não é? Menos esforço para cada um e a gente tem o apoio da outra pessoa. Eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo para que Deus enchesse o seu coração de sabedoria, para que você fosse uma pessoa de exemplo, fosse uma pessoa de exemplo, mais do que sermões, não é? Sermões não mudam as pessoas, o exemplo muda, a convivência muda. Então vamos pedir isso para Deus. Pai bondoso, pedimos-te neste momento que enchas o nosso coração de sabedoria, para que possamos ser bons exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Alguns não leem a Bíblia, como nós estamos fazendo. A única Bíblia que elas terão para ler é a gente. Elas vão olhar para a gente e vão dizer, a Bíblia funciona ou não funciona? Olhando para a minha vida. Então que a minha vida, Senhor, seja semelhante à vida de Cristo, que eu seja Jesus para as pessoas, porque eu encontro ou vou encontrar na Bíblia as palavras que vão dirigir a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.